Leitura da primeira carta de São Pedro aos Coríntios. Irmãos, a caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade, suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas, quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos no espelho confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecereis como sou conhecido. Atualmente permanecem estas três coisas: fé, esperança e caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavras do Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor que me mandou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, lhes disse: Sem dúvidas, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo,
nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de domingo passado. Cristo que retorna à cidade onde se tinha criado e vai à sinagoga. A sinagoga é o lugar de oração dos judeus. Vai à sinagoga, toma o livro do profeta Isaías e encontra aquela passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu com a unção, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. No final, o evangelista diz: todos tinham os olhos fixos em Jesus. E hoje o Evangelho continua a partir desse ponto. E diz que as pessoas estavam admiradas, que as pessoas estavam assustadas com a beleza da pregação de Jesus, que as pessoas estavam admiradas com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, que as pessoas se perguntavam: de onde é que lhe vem tanta sabedoria? Não é este o filho de José? A palavra usada, admirado, significa espantado. Significa originalmente a mesma palavra que os filósofos usavam quando eles se deparavam com uma verdade muito bela, quando eles conseguiam compreender uma realidade, em grego, taumasia. Aquelas pessoas na sinagoga estavam admiradas porque tinham encontrado a resposta para as suas perguntas. Assim como os filósofos também tinham encontrado a verdade, agora essas pessoas se admiram com a verdade que está diante delas. Ficam com os olhos fixos em Jesus. Em outra passagem do Evangelho, alguém vai explicar o que causava tanta maravilha diante de Cristo. Explicam dizendo: nunca ninguém falou assim. Jamais alguém falou assim. Nunca ninguém falou como Jesus sobre Deus, porque nunca ninguém viu a Deus. E Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nos revela a grandeza do amor de Deus. Pois bem, amados irmãos, este é o início do Evangelho. Admiração, espanto, todos que dão testemunho sobre Jesus, todos admirados pelo encanto de suas palavras. Alguns versículos adiante, a situação muda. No final do Evangelho, parece que tudo se transforma. O espanto, a admiração se transforma em fúria. A beleza das palavras de Jesus agora faz com que as pessoas não mais fiquem admiradas, mas furiosas, e procurem
matar Jesus, procurem expulsá-lo da cidade e da sinagoga. E aqui nós deveríamos nos perguntar: o que causou esta mudança de atitude naquelas pessoas que ouviam o Senhor? Qual foi o ponto, qual foi o estopim que causou esta mudança tão radical, que fizeram as pessoas mudarem de admiração, de elogios, para ódio, fúria, raiva e querer matar Jesus? A resposta nós podemos encontrá-la em 3 níveis. Primeiro, porque Jesus não fez os milagres que as pessoas esperavam que Jesus fizesse. E aqui, nós, com todo respeito a Cristo, aqui nós nos colocamos do lado dos judeus. Por que Jesus não fez os milagres? Jesus, que tinha feito milagres em tantos lugares, porque ali na sua cidade ele não fez milagres? E a resposta, amados irmãos, é simples. O milagre só tem razão de existir quando existe a fé. Aquelas pessoas não tinham fé. Aquelas pessoas estavam admiradas com Cristo, sim, mas era uma admiração humana, mas era uma admiração porque Jesus tinha eloquência, porque Jesus encantava com suas palavras. Aquelas pessoas não tinham dado o salto da fé. E o salto da fé é aquele que, mesmo vendo Jesus, um ser humano, vê nele um Deus. Mesmo humanamente, vendo uma pessoa como qualquer outra, dá o passo na fé e compreende que Jesus é Deus que vem salvar a humanidade. Amados irmãos, Jesus não é um mágico de 5ª categoria, que faz alguma obra que manipula a natureza para que as pessoas fiquem admiradas com os seus gestos e venham atrás dele. Isso quem faz é um charlatão. Isso quem faz é alguém que quer atrair as pessoas a si. Jesus realiza milagres quando a fé das pessoas permite que ele realize. Em vários milagres no Evangelho, nós encontramos essa atitude de Jesus. Primeiro, Jesus observa se a pessoa tinha fé e depois realiza o milagre. Pensemos, por exemplo, na cura do paralítico. Aqueles amigos que abrem o teto, fazem o paralítico descer no meio da sala. Ali Jesus pôde realizar o milagre, porque antes eles tinham demonstrado a sua fé. Porque antes eles tinham realizado coisas impossíveis, levando um paralítico em cima de uma casa e fazendo descê-lo na frente de Jesus. Ou outros: Senhor, se queres, tens o poder de me curar. E Jesus diz: eu quero, porque antes a pessoa tinha proclamado: eu sei que tu podes, eu creio em ti. O que mudou a atitude dessas pessoas foi porque Jesus não fez o milagre. A segunda coisa que fez com que essas pessoas mudassem de atitude: Jesus não falou o que elas gostariam de ouvir. Amados irmãos, nós gostamos de elogios, mesmo quando eles são frágeis e mentirosos. Nós temos uma certa simpatia para com a mentira, quando ela afaga o nosso íntimo. Nós gostamos de ouvir coisas que no fundo, nos fazem acreditar numa realidade que não existe. E Jesus toca na ferida daquelas pessoas.
Jesus diz que muitas vezes, ou sempre, o profeta não é bem recebido na sua terra. E aquelas pessoas não gostam dessa afirmação. Aquelas pessoas não gostam disso. Ou ainda quando Jesus, citando um provérbio de sua época, diz: médico, cura a ti mesmo. Ou seja, faz aqui o que fizeste em outro lugar. Essa atitude de Jesus, de não falar o que as pessoas gostariam de ouvir, faz com que as pessoas queiram expulsar Jesus, queiram precipitá-lo do alto de uma colina. E a última coisa, Jesus não faz o que essas pessoas querem. As pessoas querem manipular a Deus. As pessoas querem que Deus realize a sua vontade aqui e agora. As pessoas invertem o Pai Nosso: seja feita a minha vontade, aqui na terra como no céu. E quando Deus não realiza a sua vontade, nós o expulsamos da nossa vida, nós o expulsamos do nosso coração e o precipitamos para longe de nós. Amados irmãos, infelizmente, este evangelho continua se repetindo hoje na sociedade. E se nós, com sinceridade e humildade, olharmos para o nosso coração, nós iremos perceber que esse evangelho continua se repetindo na nossa vida. Nós esfriamos com Cristo quando Ele não faz o milagre que nós esperamos. Nós perdemos a fé com muita facilidade. Nós deixamos de crer quando Cristo não realiza o milagre na nossa vida. Dizem que quando morreu aquele presidente da República, o primeiro presidente depois da redemocratização, as pessoas se tornaram mais ateias, porque o Brasil todo tinha rezado pela cura daquele presidente e ele acabou morrendo. Isso revela um pouco o que nós somos. Nós acreditamos quando Deus faz o que eu quero, quando Deus realiza o milagre que eu quero aqui e agora. E por que nem sempre Deus realiza os milagres que pedimos? Porque nem sempre Deus escuta a nossa oração? Porque nem sempre nós rezamos o que convém rezar. Porque nem sempre nós pedimos, enxergando o todo da realidade. Talvez um exemplo nos ajude. Talvez nós somos como crianças que ficam emburradas com a mãe, que ficam insatisfeitas com os pais, porque impedem que brinquem, impedem que continuem mexendo no celular. Ora, a criança não compreende que aquele não do pai e da mãe é um não cheio de amor, porque é para o bem da criança. Ou a criança que fica chateada com sua mãe porque a levou para tomar uma injeção, porque a machucou. Os nãos de Deus são remédios para nós. Nós enxergamos pequeno demais, curto demais, e não podemos compreender o todo do desígnio de Deus. Aquela oração que Deus não realizou naquele momento para ti, é porque era o melhor para ti que Ele não realizasse. Depois, nós mudamos de atitude com Jesus, quando Jesus diz o que nós não gostamos de ouvir. O mundo até gosta de Jesus, do Jesus do Sermão da Montanha. Tem um livro
os 100 discursos que mudaram o mundo. Um desses 100 discursos é o Sermão da Montanha. O mundo acha bonito quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os promotores da paz. Mas o mundo não gosta, e nós não gostamos, quando Jesus diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Nós esfriamos nossa relação com Cristo quando Ele diz coisas, quando Ele nos pede coisas que nos custam. E por último, amados irmãos, nós mudamos também a nossa relação com Cristo quando Ele não faz o que nós queremos. Quando Ele não se adequa ao meu modo de ver o mundo. Quando nós nos consideramos melhores do que Ele. Quando nós queremos consertar a criação de Deus. Na verdade, somos nós que devemos nos conformar à sua vontade, e não Ele a nós. Conformai-vos a Cristo. Às vezes nós queremos que Cristo se adeque ao mundo. Às vezes nós queremos que a nossa fé se adeque aos tempos modernos. Nós, católicos, nós que frequentamos a missa todos os dias, nós que rezamos o terço, nós que dizemos ter tanta fé, no fundo, nós gostaríamos que a fé acompanhasse o mundo moderno, que a fé se transformasse. Mas, na verdade, é o mundo que deve se transformar a fé. Na verdade, é o mundo e cada um de nós que devemos, pela busca da conversão, nos transformarmos em Cristo Jesus. Para que Cristo reine em nossos corações, nós devemos expulsar os pequenos reis que ousam e teimam tomar o lugar de Cristo no nosso coração. Tenhamos os olhos fixos em Cristo. Tenhamos redobrada a nossa admiração, mas tenhamos a coragem de, quando Cristo não realiza o milagre que nós queremos, quando Cristo não fala o que nós queremos, quando Cristo não faz o que nós queremos, nós continuarmos, mesmo sem entender, mesmo no escuro da fé, nos jogarmos, darmos o salto no abismo do seu infinito amor, porque jamais Cristo fará algo que não seja para o nosso bem. Sejamos como Maria, que não compreendia, que não teve os milagres na sua vida, que não ouviu o que gostaria de ouvir. Maria ouviu: eis que uma espada de dor vai traspassar a tua alma. Maria, que não viu o milagre, mas viu Cristo crucificado, entregando sua alma ao Pai, e talvez mais dolorosa ainda, entregando-a a São João. Ela, mesmo nas contrariedades, soube repetir diariamente: faça-se em mim segundo a tua palavra. Que ela nos ajude, cada dia, iniciarmos o dia e terminarmos dizendo: que hoje realize-se em mim segundo a tua vontade. Amém. Fiquemos de pé, amados irmãos, e juntos, cheios de alegria, professemos a nossa fé.